Sejam todos muito bem-vindos ao curso de infectologia. Nós voltamos a conversar sobre as principais temáticas, as principais doenças infecto-contagiosas. A gente vai tentar abordar um pouquinho de cada uma delas e hoje a gente vai falar de uma doença infecto-contagiosa que tem um peso muito grande, A gente vai falar da AIDS, o HIV e a AIDS. Então a gente vai começar a conversar, eu vou começar a dar uma falada sobre a questão histórica, é uma aula um pouquinho comprida, a gente vai tentar que ela não seja muito maçante, mas vamos tentar dar andamento. No final ali da década de 70, começo da década de 80, começou a surgir nos Estados Unidos, em São Francisco, um caso de uma doença misteriosa, Era uma doença misteriosa que alcançava um público específico e eu me lembro, muito bem dos primeiros, vamos dizer assim, das primeiras informações no Fantástico em relação ao HIV/AIDS. Quando isso aconteceu, via-se toda aquela contextualização de que pessoas sexualmente promíscuas, ou que recebiam sangue, ou que eram drogados, então assim, todo um contexto social envolvido, adoeciam com vírus que ninguém sabia o que era, ninguém sabia como se definia, ninguém sabia como se tratava e evoluíam para o óbito. O que a gente não sabia é que, na verdade, já tinha acontecido casos similares por volta de 1950, tá certo? Houveram esses casos, não foram diagnosticados e aí volta a acontecer ali no final da década de 80, aliás, no comecinho da década de 80. Na verdade, o que a gente teve foi o que eles chamaram de câncer gay. Sem saber explicar, câncer gay. Lesões de pele, o paciente evoluir com insuficiência respiratória, uma diarreia, um emagrecimento, era algo terrível. Mas a sociedade, na época puritanista, ficava muito tranquila diante de que aquilo estava ligado a um público específico, certo? Coisa que a gente já sabe que não acontece mais. Então, o primeiro caso definido como índice dessa reaparição, desse surgimento que ficou conhecido como nascimento do HIV, foi um paciente do gênero masculino, E ele era comissário de bordo. E se perguntava muito de onde é que tinha vindo essa questão do vírus, de onde o vírus teria surgido, dentro dessa interrogação. Quando o vírus chegou ao Brasil, depois ali do início de 83, 82, 83, houve uma verdadeira, vamos dizer assim, politização da doença. Nós tivemos uma guerrilha. Se você der uma olhada, tá certo? Nas principais manchetes que a gente tem desse período, você vai conseguir ver que os policiais tinham como tarefa caçar os travestis para evitar a disseminação da doença. Certo? Então, assim, sem saber muito como podia-se, bloquear, fazer um combate epidemiológico à doença, acabou-se correndo atrás dos grupos que eram sexualmente marginalizados. Posso falar assim? Sexualmente marginalizados, eu acho que ela está falando que eles são marginalizados. Eles eram marginalizados. Ela falou eram. E é hoje. Então, vou botar essa discussão em preto e branco. Não tem, assim, ao meu ver, não tem problema o termo, porque ela está falando que eles sofriam uma marginalização. Perfeito, então tá tudo certo. Para com eles, a minha opinião, entendeu? Perfeito, então se o ativista aqui não está considerando, tira do preto e branco e vamos continuar. Então vamos à história, Então, a história é 1981, a gente tinha uma história de homens previamente rígidos que faziam sexo com homens ou mulheres que faziam sexo com esses homens que faziam sexo com homens, moradores de São Francisco e Nova York, tá certo? E que adoeciam de uma pneumocistose, de uma pneumonia por pneumociste carini. Evoluíam também com sarcoma de Kaposi, tá certo? Eventualmente com linfoma não Hodgkin e também com candidíase, tá certo? Além de citomegalovirose. Todas essas doenças são doenças que dependiam da defesa de um tipo de célula, um grupo celular que tinha em cima da sua superfície o ligante TCD4. Então, nós temos um TCD4 baixo ali, desenhando, se você der uma olhada no ciclinho, um TCD4 baixo, e aí ao redor do TCD4 baixo nós temos as principais doenças que eles tinham, e do que realmente padeciam essas pessoas, pelo menos no caminho final desse processo de adoecimento. Pneumocistose, candidíase, citomegalovirose, linfoma não Hodgkin e sarcoma de Kaposi. Certo?
certo? Ficou muito definido dentro dessa história, né, o que ficou conhecido como grupo dos 5Hs, né? Um grupo de risco, o pessoal que realmente estava ali no foco da doença, pelo menos naquele momento. Então nós tínhamos ali os homossexuais e nós tínhamos os haitianos, que na verdade era aquela questão dos negros, especialmente africanos. Nós tínhamos receptores de hemoderivados, né? Nós tínhamos as parceiras de homens que faziam sexo com homens e nós tínhamos as pessoas, os drogaditos, né, que era referência à heroína. Drogaditos, referência à heroína. E os filhos, daí também surgiram os filhos das mulheres que eram positivas, certo? Então nós tínhamos um grupo que ficou caracterizado como grupo de risco. E essas pessoas passaram a ser vistas de modo diferente, certo? Com um peso muito grande da sociedade, por causa do desenho da doença que era teoricamente comportamental. Então, até 1981 nós tínhamos essa doença. Ninguém sabia quem era o vírus e ninguém sabia como é que era o nome da doença. Foi chamada de peste gay, câncer gay, foi chamada de grid, foi chamada de várias coisas até a hora que recebeu a AIDS, né? Que hoje a gente conhece. Síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Que a gente tem. Então, assim, a SIDA, né? Como ficou conhecido no Brasil, mas que hoje a gente já adotou a sigla americana. Já definiu como sigla da doença. Em 1983 começou a ter os burburinhos dos casos no Brasil, aquela questão toda, e aí a gente começou a ter as grandes personagens, grandes personalidades da doença do ponto de vista nacional, né? Aí nós falamos de Cazuza, né? Assim, Cazuza tem as imagens que são muito marcantes, se você der uma olhada nas imagens de Cazuza, e ele cantou e conseguiu poetizar a questão da doença, conseguiu mostrar de uma forma cultural todo o sofrimento que vinha baseado, todo o sofrimento social que vinha baseado junto com a doença. O Brasil tem uma política pública totalmente diferente. O que acontecia no Brasil naquele momento favoreceu muito as pessoas, o grupo de pessoas que hoje convive com o vírus, tá? Então, assim, coincidentemente, ali na década de 80, o Brasil vivia um momento da saúde pública, tá certo? Era um momento em que se assinava ali os principais documentos que a gente tem, a Constituição, e que se determinava que saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão, certo? E que isso deveria alcançar todos os cidadãos, não podia se ter uma diferenciação, né, como existia antes, no tangente à saúde pública, tá certo? E que deveria ser ofertado, inclusive, a parte terapêutica. No momento em que se escreveu isso tudo, a Constituição de 1988 abraçou, né, toda aquela população que ia padecer com a doença nos anos subsequentes. Ainda mais, o Brasil teve um outro desenho, teve um desenho muito importante na quebra das patentes, né? Então, assim, a gente tinha medicações, algumas medicações foram sendo descobertas. Para você ter uma ideia, mais ou menos por volta de 1987, a gente teve o primeiro desenho das drogas, né, que se tinha para tratamento do HIV. Olha lá, mais ou menos 9 anos, né? E assim, mesmo que essas drogas não surgissem com efetividade tão grande, elas começaram a ser desenvolvidas e tinha um custo muito caro devido ao custo científico dela. A quebra desse custo científico, né, veio exatamente com a quebra das patentes, onde o Brasil teve um peso muito grande na luta. O Brasil tinha uma personalidade nesse momento que recebia hemoderivados de forma muito frequente por causa de uma doença genética e tinha uma opção sexual que era conhecida na época, que foi Batinho, né? Que foi extremamente forte naquele momento. Para a gente ter uma ideia, o Brasil começou em 1988, o Brasil começou a fornecer a terapia antirretroviral para os seus pacientes a um custo de $28,60 dia, né? De um tratamento para os pacientes. Então era um tratamento muito caro e que, se tivesse que ser adquirido, como acontece em outros locais do mundo, seria, vamos dizer assim, inacessível para grande parte da população. Hoje, né, a gente usa uma forma terapêutica diferente, é a terapia multidroga, que na verdade já vem sendo usada desde 1990, obviamente com o crescimento de
novas medicações, novas classes medicamentosas que apoiam muito. A efetividade dessas medicações cresceu vertiginosamente e além da efetividade dessas medicações, a gente teve um crescimento gigantesco na qualidade da medicação no tangente a efeitos colaterais, né? As medicações que antes davam muitos efeitos colaterais eram tomadas em diversos comprimidos, diversas tomadas durante o dia, tá certo? Que traziam grandes prejuízos também à vida do paciente, foram substituídas por medicações mais modernas, né? Medicações que conseguem hoje fazer a supressão, né, da carga viral e além da supressão da carga viral sem, vamos dizer assim, dificultar tanto a vida do paciente. Então, a gente vai ter lá na frente, a gente vai passar pelas principais repercussões da doença, tá? A gente está falando agora um pouquinho da evolução, né? Mas sim, a gente teve várias doenças. Nós tivemos doenças que eram ligadas à evolução do quadro da AIDS e a gente teve as doenças que eram ligadas a todo o contexto de terapêutico, o contexto de tratamento naquele momento. Então, sim, a gente tinha pacientes que evoluíam para insuficiência renal, sim, a gente tinha pacientes que evoluíam com insuficiência hepática, e assim, aos poucos, né, com as substituições medicamentosas, a gente conseguiu um sucesso muito grande. Mas a gente vai abordar isso bem bacaninha na frente. Falando sobre epidemiologia, então se a gente fosse conversar assim, e aí, Renata, quantos casos nós temos? Se você der uma olhada no quadrinho aqui do lado, olha só, nós temos mais de 900 mil casos diagnosticados no país, tá certo? O grande problema da questão é que é o seguinte, uma pequena parcela desses pacientes são diagnosticados, mais ou menos em torno de 60%, então a gente considera que tem mais 40% da população que não tem diagnóstico. Isso é uma estimativa, obviamente, né? Desses pacientes, uma quantidade recebe tratamento, né? Recebe a medicação, tem acesso à medicação, né? Então, assim, para você ter uma ideia, hoje nós temos a situação de que Parnaíba, né, atende no COAS, né, no CTA, uma quantidade muito grande de municípios da região, tá certo? Então, assim, às vezes não chega o acesso para quem mora mais distante, né, para quem não tem a disponibilidade. E aí, dessas pessoas que recebem medicação, nem todas tomam a medicação, tá? Por vários motivos acessórios. Então, a gente tem uma parcela muito pequena de pessoas tomando a medicação e uma parcela dessas pessoas que tomam regularmente, uma grande parcela dessas pessoas que tomam regularmente tem supressão da carga viral, o que é muito importante no contexto da não transmissão. Tá certo? Então vamos olhar o quadrinho de perto. Você vai ver que as pessoas com HIV diagnosticadas e cientes que têm a doença em torno de 60%, dessas 57 estariam recebendo o tratamento. Dessas pessoas que recebem o tratamento e que executam regularmente o tratamento, uma grande quantidade delas ali estaria em supressão viral, né? E dentre esses 900 mil casos, um pouco mais, aliás, bem mais de 900 mil casos aí que a gente tem, aí existia todo aquele raciocínio de que normalmente eram homens que faziam sexo com homens. Então, na fase inicial da doença, a gente teve mais ou menos em torno de 30 casos para homem para ter um caso para mulher, né? Isso foi diminuindo, tá certo? Há mais ou menos 7 a 8 anos atrás, a gente chegou na porcentagem 2:1, tá? Então, estabilizando, a cada 2 homens, nós teríamos uma mulher. Essa feminilização da doença foi muito bem desenhada, né? Foi muito bem estudada e vem acompanhado do movimento, né? Vamos dizer assim, do feminismo, né? Da liberação sexual feminina, tá? E aí a gente tem esse desenho que hoje em dia já não configura 2:1, é um pouco mais. A gente tem um pouco mais de homens, a gente está tendo um retorno, mas não chega ali a 3 homens para cada mulher, pelo menos no Brasil. Um desenho também importante que a gente teve é que a gente tem uma média de registro mais ou menos de 41 mil casos ano no país, é que esses casos antes eles eram condensados nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Centro-Oeste, ali aquela localização. Hoje em dia a gente já tem uma disseminação e todos os municípios, a maior parte dos municípios brasileiros já tem casos registrados da doença. Olhando o quadrinho, se você der uma olhada nesse quadrinho, esse quadrinho é um quadrinho até antigo, né? Que se você for olhar, um é de 1980 a 1994, o outro é 2005 a 2015, e você vê como houve uma pulverização. Aí você vai dizer assim, mas na região norte você tem pouco, né? Mas é porque também a densidade demográfica da região norte é menor. E uma outra consideração é que os centros lá, a centralização do tratamento
ainda fica muito restrita ali às capitais, tá certo? Então é por conta disso que você vai ver esse desenho, essa grande concentração da região norte, especialmente nas capitais, o que já não acontece mais no Nordeste, no centro, na região Sudeste e na região Sul. Parnaíba, especificamente a cidade onde nós residimos, né? Ela atende hoje todas as cidades aqui ao redor. Então a gente atende a bacia litorânea, nós atendemos os cocais, atendemos uma parte do pessoal do Ceará que vem também é atendido uma parte do pessoal aqui do Maranhão. Tá certo. O que tem mais ou menos em Parnaíba? Em Parnaíba nós devemos ter em torno de 500 a 550 casos hoje em medicação e acompanhamento. Por que varia tanto? Varia muito porque essas pessoas flutuam, saem de uma cidade para outra, né? Vão receber medicação em outros locais. Então essas pessoas não são fixas. Então a gente tem uma população flutuante tomando medicação ali que vai ali em torno de 500 a 600 pacientes. Então vamos falar da forma de transmissão. Como é que pega essa doença? Como pega o vírus, né? Que vai levar a doença. Na maior parte das vezes a transmissão é sexual. Por isso é que se fala da história comportamental da doença, tá certo? Então se a gente for fazer a porcentagem, a chance de você pegar numa relação sexual é em torno de 0,3%, menos de 1% por relação sexual. Pause, Renata. Então isso significa que se eu, Renata, sou positivo e tenho relação com uma pessoa que é negativo, ele não está contaminado imediatamente? Não são todas as, vamos dizer, não são em todas as relações que você tem a transmissão. Existe um risco e esse risco é de 0,3% mais ou menos. Mas esse risco vai aumentar dependendo do tipo, da prática que você faz, né? Então nós temos ali o risco de 0,9 quando é receptivo anal. A gente, quando tem lesão, né, de mucosa por DST ou qualquer outra motivação, você tem um risco maior. O período de menstruação é maior, né? É maior o risco de uma mulher receber do homem do que o homem receber de uma mulher, né? Se a carga viral do parceiro for alta, a gente também tem um potencial de transmissão. E a ausência de circuncisão também é bem desenhada como um fator, tá certo? Que aumenta a possibilidade de transmissão. Ainda como a questão da transmissão, né? A gente lembra da transmissão, aquela história dos filhos das mulheres que tinham na doença, né? Que tinham o vírus. Aí a gente tem, como é que acontece essa transmissão? Na maior parte das vezes, essa transmissão é no período periparto, tá? Apesar de poder acontecer na gestação, isso depende da carga viral materna, o maior risco é no periparto. Por conta disso, é que a via de parto é uma coisa a ser definida pelo médico. Então, na 34ª semana de gestação, normalmente a gente faz a dosagem da carga viral do paciente. E se a paciente tem uma carga viral acima de 1000 cópias, né, a gente costuma fazer a indicação de que a criança faça uma cesariana, né? Se não, a criança pode nascer por via normal sem nenhum tipo de problema, parto normal, né? Sem necessidade de uma cesariana. O que é proscrito no caso desse paciente, desse parto, é a episiotomia. Uma outra coisa é que essa criança, ao nascer, né, nasceu ali, a gente faz a limpeza das secreções imediatamente, dá um banho na criança, ela vai ter as medicações, a situação que a gente faz hoje para poder reduzir, né, a possibilidade de transmissão. E uma outra coisa também que a gente não faz é a ruptura da bolsa, tá certo? O que também é proscrito é o aleitamento materno. Entretanto, essa história da gente proibir o aleitamento materno é uma coisa que a gente tem que considerar em alguns locais do mundo. Então, é muito fácil você dizer que você não vai permitir o aleitamento materno no local onde você consegue ter acesso ao leite, né, a fórmula, para poder amamentar, para poder dar para a criança, para se alimentar. Então, assim, a gente sabe em alguns locais do mundo, por exemplo, na África, já se considera manter o aleitamento por questões nutricionais mesmo. De miséria, né? Infelizmente. No Brasil, até mais ou menos 2016, tiveram aproximadamente 100 mil casos de gestante, né, infectadas pelo HIV. Né? Então, assim, a gente hoje faz esse monitoramento muito próximo, levando em consideração os exames que se faz no pré-natal. Ainda falando na forma de transmissão, a gente tem a questão dos hemoderivados, né? Então, assim, as histórias dos bancos de sangue, como usar os hemoderivados e tudo. Hoje
hoje a gente sabe que os hemoderivados, né, eles são extremamente, né, vamos dizer assim, estudados, e eles passam por uma rigorosa triagem para que a gente tenha a menor possibilidade possível de transmissão dessa forma. Entretanto, a gente sabe que em algum momento os bancos de sangue não eram desse jeito. Nós, pessoas que fizeram transfusão de sangue antes de 1993, né, foram investigadas fartamente. Uma outra forma são os contaminantes, né, os perfuro-cortantes, né? Se fala muito na história do perfuro cortante, né, do alicate, da tesourinha, das agulhas que se usa no paciente, né? Então, assim, a gente sabe hoje que o potencial de transmissibilidade do HIV em relação a esse tipo, né, de transmissão é muito baixa, mas pode acontecer. Certo? Especialmente quando a gente está falando do uso de agulhas que são canuladas, certo? Mas a gente sabe que esse contato, quando ele é ali o alicate, a tesourinha, ele é muito reduzido. A gente tem uma chance na exposição, pós-exposição, sem fazer a PEP, né, sem fazer a profilaxia, de 0,3%, né? E se for na mucosa íntegra, é de 0,09%, né? Então é baixinho o risco de transmissão. Mas mesmo considerando baixo risco de transmissão, hoje o que a gente ainda faz é a profilaxia, para evitar, né, a transmissão nessa situação. Então vamos falar sobre a origem do vírus. Né? Esse vírus, que é um lentivírus, exatamente porque ele se reproduz lentamente, tá certo? É da família é uma retrovirose, né? Retroviridae. Ele foi isolado em mais ou menos 1983, e aí ele vem na história da África, né? E aí o pessoal, durante muito tempo, eu, Renata, imaginava que os africanos tinham relação sexual com os macacos, e por isso a gente tinha essa transmissão. Mas depois, estudando um pouco, a gente descobriu que não, que era uma questão de religiosidade, cultural religiosa. Eles matavam os macacos, os chimpanzés, e aí banhavam no sangue e bebiam o sangue desses macacos. Eles têm um vírus, né, que é o chamado vírus dos símios, que é um vírus muito similar ao vírus da imunodeficiência humana, que os chimpanzés dessa região são acometidos de doença. Hoje, no mundo, a gente tem 2 tipos de vírus do HIV circulante, né? Então, assim, são conhecidos o HIV tipo 1 e o HIV tipo 2. Sendo o HIV tipo 1 o mais disseminado, tá certo? É aquele que vai dar ali uma alta taxa de mutação, e é o que a gente tem, vamos dizer assim, mais frequentemente, é o que mais a gente tem no Brasil. Infelizmente, é o mais grave, né? E o tipo 2, que é menos patogênico, né? Tá ali concentrado no oeste da África, tá certo? E que tem menos mutações, o que é muito bom. Esse vírus, ele tem uma sensibilidade térmica muito grande. Então, assim, a gente lembra que as altas temperaturas não é aquela temperatura baixinha, não. As altas temperaturas, ele morre, né? As altas temperaturas. Uma coisa que a gente sabe também é que ele tem um período de latência muito grande, né, que vai caracterizar a doença, tá certo? O curso dessa doença é crônico, tá bom? E a gente tem uma história de uma replicação em células TCD4. Então, a caracterização desse vírus cai dentro desse desenho. Vamos começar a falar sobre como o vírus, né, como ele é composto. Então, num desenho, só para a gente poder ter uma ideia, né, bonitinha, assim, do que seria o desenho, bonitinho não, que eu não desenho direito, mas tudo bem. Ele é formado por uma camada lipídica, que a gente conhece bem, e além dessa camada lipídica, uma dupla fita de RNA, tá certo? Então, esse é um vírus de RNA, tá aqui bonitinho desenhado o RNA viral, né? Então, ele tem em cima, na superfície dessa membrana lipídica, ele tem 2 glicoproteínas muito importantes, conhecida como a 120 e a 41. GP120 e GP41, tá certo? Então, essas glicoproteínas têm função de ligação, tá certo? Tem função de ligação, tá certo? Não vamos esquecer. E ela tem um complexo de proteínas, que esse complexo de proteínas é extremamente importante que a gente tenha em mente para poder compreender a medicação, que nós temos a transcriptase reversa, nós temos a integrase e nós temos a protease. Como a gente vai falar agora de como o vírus entra dentro e se multiplica, né, vai ficar muito fácil da gente entender qual a função de cada uma delas, e vai ficar fácil também da gente entender onde o remédio atua
né, para poder proteger o paciente. Então, falando do vírus, a gente lembra que esse vírus, né, olha lá, lembra a camada lipídica, GP41, GP120, dupla fita de RNA e as 3 grandes proteínas que vão possibilitar toda a multiplicação viral. Pensando novamente, quando o vírus entra no corpo, ele vai atrás de quem? Ele vai atrás de células que tenham em cima da sua superfície um ligante, né, que a gente conhece como CD4, que nada mais é do que um receptor, né? Então o vírus, chega aí no corpo. E agora o que eu quero? Cadê? Alguém que tem um CD4. Quem tem CD4? Macrófagos, monócitos, linfócitos, certo? Então ele vai lá naquelas células de CD4, no ligante, para poder fazer o primeiro momento de invasão e multiplicação no organismo. Então, vamos começar a falar sobre o que acontece com o vírus dentro do organismo. Beleza, tive relação sexual com uma pessoa que tem uma carga viral considerável e o vírus entrou em contato com você. Quando ele entra em contato, lembrando quais são as células que ele vai atrás? Macrófago, monócitos e linfócitos. Por quê? Porque na sua superfície ele tem um ligante conhecido como ligante CD4. E, gente, olha, eu desenhei, mas quem fez foi o Reinaldo. Então, a gente vai atrás da história da ligação. Primeiro momento é que o vírus do HIV precisa se ligar à célula que tem o ligante CD4. Beleza. Então, ele tem o CD4 e em cima do HIV ele tem aquelas glicoproteínas que a gente já conversou. GP120 e GP41. Tá certo? Então, num processo de chave e fechadura, o HIV encontra o linfócito e vai fazer uma conexão CD4, GP41, GP120. Então, esse é o primeiro momento de ligação. Tem que encaixar direitinho. Então, se o meu paciente tiver uma alteração genética em que ele tenha o CD4, tenha o GP41, mas não tenha o GP120, ele é um paciente que não vai possibilitar a ligação, portanto, ele seria, entre aspas, imune ao vírus do HIV. Ao HIV, né? Vírus da imunodeficiência humana. O que acontece? Esses ligantes, essas glicoproteínas que são do vírus, tá certo? Vão atrás do CCR5 e vão atrás do CXCR4, que ficam dentro da superfície, que seria, no caso, a fechadura. Então, num processo de conexão perfeita, eu preciso exatamente que se encoste, feche, para que tenha o primeiro momento, que é o momento de ligação, tá? Em que o linfócito CD4 encontra o vírus do HIV. Aí você vai ver bem aqui, né, 2 tacinhas de champanhe brindando. Bota aqui as tacinhas de champanhe, Paulo. Então, essas tacinhas de champanhe brindando é porque vive a variação genética. Uma parcela da população mundial não tem esses ligantes. Tá certo? Geneticamente não possui esses ligantes. E quando não possui esses ligantes, elas não têm a capacidade de pegar o vírus, de contrair o vírus. Então, o vírus que entra no organismo, mas não entra dentro de uma célula, e como ele é um organismo celular, intracelular obrigatório, ele não vive, certo? Aí vamos passar. Já tivemos a ligação, o primeiro momento, então a gente vai ao segundo momento, tá certo? Em que o vírus vai ter contato e vai fazer a fusão, o primeiro momento de fusão aqui com a célula TCD4. Então, a gente teve o primeiro momento que a gente chamou de ligação. Então, CCR5, né? CXCR5, e aí a gente tem lá ligante, CD4, ligante, a gente tem glicoproteína 120, glicoproteína 41, tudo isso aconteceu e o linfócito está lá ligado, tá certo, na superfície do vírus. Uma vez que acontece isso, o material genético viral ele é liberado dentro da célula, certo? Liberado dentro da célula do CD4. Quando ele é liberado dentro da célula CD4, o RNA viral, que é aquele material genético, né? Ele é liberado, ele vai usar, lembra que só tem 3 proteínas? Pois é, vai usar a primeira proteína, a transcriptase reversa. Por quê? Lembra que ele é um retrovírus, o vírus de RNA. Só que ele é um vírus de RNA que vai ter a capacidade de fazer com que esse RNA se torne um DNA. Então, a transcriptase reversa faz essa transformação já dentro da célula do hospedeiro, tá certo? E aí a gente passa a ter o momento que a gente chama, né, que é o DNA
viral, tá certo? É o momento da transcrição. Logo após o período que a gente chama de transcrição, a gente tem um período de integração. O que é esse período de integração? Esse período de integração é o momento que o DNA viral, que é aquele RNA que foi transformado pela transcriptase reversa em DNA, usa aquela outra glicoproteína chamada de integrase, tá certo? Para fazer o quê? Ele pega o DNA do ser humano, bota um pedaço de DNA viral no meio do DNA do ser humano. Entendeu? Então, o que a gente chama de integrase é o momento em que o DNA viral, transformado a partir do RNA pela transcriptase reversa, consegue adentrar a fita fazendo uma nova programação para a reprodução do vírus, certo? A partir disso aqui, a gente tem a formação de novas moléculas de RNA, né, que vão formar novos vírus para poder infectar outras células. Deu para entender direitinho? Então, a gente tem o passo 2, que é a transcrição. E nós temos o passo 3 aqui, que é a integração. Renata, por que você está falando tanto de tudo isso? Não precisava falar de tudo isso, Renata. Sabe qual é o problema? É porque você só vai entender onde cada uma das medicações age quando a gente tiver essa consciência. Porque a gente vai ter os inibidores da integrase, que a gente já sabe o que é que eles fazem, né? A gente vai ter os inibidores da transcriptase reversa, né? Então a gente vai ter as classes das drogas que vão agir, né, em determinados momentos da etiopatogenia da doença. E por fim a gente tem a liberação viral, né? Então o que é a liberação viral? Vocês lembram que a gente tem o DNA? Lembra que a célula do hospedeiro, né, que é aquela célula que tem o CD4 aqui em cima, ela tá cheia de DNAzinho viral. DNA viral, né? Afinal de contas, a integrase possibilitou que a gente tivesse o DNA humano, DNA viral, DNA humano, com a nova programação e reprodução do vírus. E aí, quando eu tenho uma célula cheia, tá certo, de DNA viral, tá na hora dela se romper, tá certo, e fazer a liberação dos vírus. Só que para a gente fazer a liberação dos vírus, a gente vai ter uma enzima. Qual é a última enzima que está faltando? Protease, né? O que a protease vai fazer? A protease vai fazer com que esse capsídeo celular, junto com as proteínas celulares, se transformem em capsídeo viral, né? Que essa cápsula celular, nessa membrana celular, ela vai se desfazendo e vai se transformando em novos capsídeos. Então, os inibidores da protease agem exatamente nesse momento em que você vai ter uma multiplicação do DNA, mas não teoricamente teria liberação viral, tá certo? E aí, nesse momento, né, com as proteínas, com a protease, as proteínas já favorecendo a formação de novos vírus, a liberação de vírus na corrente sanguínea, essa célula aqui entra em morte celular. Ai, Renata, morte celular? E aí a gente não tem aquela história de CD4, né? Que a gente vai medir o CD4 do paciente para saber quanto é que é o CD4 do paciente. A gente vai medindo quantas células tem esse ligantezinho CD4. Quanto mais vírus eu tenho, quanto mais reprodução viral eu tenho, mais eu tenho morte das células com CD4 e mais os CD4s caem. Se eu tenho maior reprodução de vírus, com maior liberação de vírus a partir do uso da protease, eu tenho uma carga viral circulante que aumenta, certo? Então, é dessa forma que acontece a etiopatogenia da doença. Então, a gente vai começar a ver o quadro clínico dos pacientes, né? Diante desses casinhos aqui, a gente vai conseguir ver mais ou menos quais são os estágios da doença. Então, vamos ler um quadrinho clínico para a gente poder ver. Sexo masculino, 15 anos, há 7 dias com história de adenopatia persistente, associada a mal-estar geral, inapetência, febre alta, que pouco se alivia com o uso de antipiréticos comuns, previamente ígido, né? História fisiológica sem informações relevantes e início da vida sexual há 12 dias, após uma libação alcoólica, sem recordar o uso de preservativos. Ao exame da horoscopia,
A uroscopia você vai ver a seguir, né? E os linfonodos cervicais estão aumentados e dolorosos. Olha lá a garganta do paciente, né? A uroscopia do paciente, certo? Então, o que seria isso dentro de uma fase da doença? Mais ou menos ali, paciente na fase aguda, né? O primeiro momento da doença. Então, é o primeiro período que a gente tem de sintomatologia da doença, né? Então, assim, você consegue detectar o vírus no sangue do paciente a partir do 3º dia de contaminação, né? Naquele momento, inicia-se um processo de multiplicação rápida e aí a gente vai ter as invasões dos linfonodos e essa hipertrofia dos linfonodos, né? Assim, a invasão linfonodal que causa atrás das células que tem TCD4 faz com que exista uma hipertrofia. E é um momento de alta replicação, carga viral elevadíssima, tá certo? E aí a gente tem uma resposta imune, mas essa resposta imune, ela é efetiva parcialmente. Então ela consegue reduzir a carga viral, a gente tem ali uma redução da carga viral, mas não tem o clearance total. Então o paciente faz uma redução da carga viral, né? E nessa fase a gente vai dar início a uma fase de replicação lenta. Isso seria tecnicamente a SIDA aguda ou AIDS aguda. Então a gente tem o início dos sintomas por volta dos 5 dias e ele pode ir até 3 meses, de 5 a 3 meses. Alguns pacientes, quando recuam dessa fase aguda para a fase de latência viral, né, que a gente chama assim, mantém a hipertrofia. Tá certo? E a hipertrofia linfonodal. Uma parcela dos pacientes mantém. E aí a gente tem o que a gente chama de uma síndrome chamada de mononucleose-like, tá certo? Uma síndrome gripal sem muitos comemorativos. Então a gente vai ter o paciente que às vezes tem febre, que tem astenia, mal-estar geral, anorexia, cefaleia, artralgia, exantemas, ele pode ter fotofobia, pode ter, às vezes pode evoluir inclusive com meningite, mas não é comum. Então a gente põe pacientes que têm sintomas que não vão ser clássicos e dificilmente o médico consegue fazer uma ligação, né? Assim, com aqueles sintomas da mononucleose-like com a possibilidade de um HIV agudo. Nessa fase, quando você vai fazer os exames laboratoriais, você vai ter uma leucopenia transitória, né? Um momento ali de leucopenia, com uma linfocitose, às vezes, uma plaquetopenia, e a gente vai ter um aumento das enzimas hepáticas. Então, tudo imensamente inespecífico, sem facilitar que o médico raciocine pensando em AIDS agudo. Nesse momento, como está o CD4 do meu paciente? Como está a carga viral desse meu paciente? Como estão os anticorpos do meu paciente? Então, a gente já sabe que no momento inicial a gente tem uma carga viral subindo, tá certo? E a gente tem uma defesa imune que consegue depois aplacar essa grande subida, mas é um momento de carga viral alta. Depois que essa carga viral alta sobe, ela vai baixar e vai estabilizar numa coisa que a gente chama de set point, que é um momento importante. Cada paciente tem um set point, é um momento de estabilização daquela carga viral que vai ajudar a gente a ter ideia de como o paciente vai progredir. Quanto mais carga viral o paciente vai ficando estabilizado, né, maior a carga viral de estabilização do paciente, maior a atividade inflamatória persistente, mesmo que subclínica. E em contrapartida, a gente tem a história do CD4, né, do paciente. A multiplicação viral vai fazer com que esse CD4 baixe. Obviamente, a queda desse CD4 não é tão grande. Então, naquele momento do HIV agudo, da AIDS aguda, a gente não tem uma queda tão grande do CD4. Então, o paciente costuma ter um CD4 dentro da normalidade. Caso clínico 2. Vamos dar uma lidazinha no caso clínico 2. Um paciente de 38 anos, divorciado, usuário de drogas ilícitas, assintomático, a pedido da clínica de tratamento para dependência química, solicita a realização de exames de rastreio associados ao hábito descrito. Beleza. Então, ele vai fazer o exame de rastreio, você vê que o paciente é assintomático, tá certo? Mas tem um comportamento de risco. E a gente tem um paciente ali sem manifestações clínicas associadas, o que vai caracterizar que é um paciente na fase que a gente conhece como latência, tá certo? Isso não significa uma fase em que a gente tem uma inatividade biológica. Existe uma atividade biológica e essa atividade biológica vai causar uma inflamação. E é uma inflamação persistente, que aos poucos vai trazer, sim, prejuízos ao paciente. O diagnóstico nessa fase ele é ocasional ou epidemiológico, né? Então é aquele paciente que a gente pega ao acaso ou porque a gente teve um parceiro positivo com o diagnóstico, por conta disso epidemiológico. E aí
aí vai variar bastante. E essa variação vai depender de muitas coisas. Vai depender da idade do paciente, vai depender se o paciente recebeu por imunotransfusão ou não. Quando ele é imunotransfundido, a fase de latência é menor. E fatores genéticos específicos, tanto do vírus quanto do hospedeiro. O que a gente vai achar nesse caso, nos exames laboratoriais, é um paciente com uma leucopenia, que tende a ser progressiva. E além da leucopenia, uma anemia, comum de doenças crônicas. São sinais muito discretos, que a gente não vai conseguir caracterizar também a doença. O que está acontecendo nesse momento a gente tinha aquela carga viral, que se você der uma olhadinha no quadro, ela está saindo de uma carga viral mais baixa, com uma subida da carga viral, tá certo? Então, a subida da carga viral, a multiplicação persistente. E o que acontece em contrapartida? O CD4 cai. Afinal de contas, no momento da liberação viral, né, que acontece com a enzima chamada de protease, a gente tem a morte celular e a morte celular das células que têm ligantes CD4. Nesse momento eu tenho anticorpos? Sim, nesse momento eu tenho anticorpos. A gente vai ter uma janela imunológica. O que eles chamam de janela imunológica? Naquele momento da aguda, aquele primeiro momento da doença, né, da mononucleose-like, não deu tempo ainda para o corpo criar uma resposta específica ao vírus. Então a gente não vai encontrar ali os resultados sorológicos positivos, né? Agora, nesse momento, quando a gente entra na fase de latência, obviamente, variando de paciente para paciente, porque a gente já sabe de janelas imunológicas de até 2 anos, né? Reconhece janela imunológica de até 2 anos, a gente tem pacientes em formação de anticorpos e a gente começa a fazer a detecção sorológica do paciente. Então, vamos para o caso clínico 3, né? Então, paciente feminino, modelo, 21 anos, relata surgimento de linfonodos cervicais indolores móveis que surgiram nos últimos 3 meses, com febre restrita ao início do quadro. Nega inapetência, nega tosse, perda de peso, perda de peso ponderal, né? Ou outros sinais e sintomas. A ultrassonografia com os linfonodos na cadeia cervical anterior e submandibular direito está infartase, que é uma característica reacional. Então, você tem um paciente que teve ali a mononucleose-like do início dos sintomas, tá certo? E esse paciente evolui para a fase assintomática com manutenção da linfonodomegalia. Então, a linfonodomegalia reacional pode acontecer nos pacientes dela se manter, como a gente já tinha comentado antes. E a gente acaba, às vezes, fazendo essa investigação diagnóstica por conta dos linfonodos. Então, havia o linfonodo cervical aumentado. A gente não conseguiu fazer diagnóstico, a gente tem que lembrar de fazer o quê? Sorologia para HIV, tá? Por fim, né, essa aí é a fase de latência, né? Lembrando que a fase de latência não significa que você tem um paciente que está sem atividade biológica viral e é um paciente que pode manter a linfadenite generalizada, o que acontece até em 50% dos casos, é a manutenção da linfadenite. É uma rápida inflamação dos gânglios, né, com persistência. Muitos pacientes vão até a fase sintomática ali com a manutenção ganglionar, tá certo? Normalmente a gente tem 2 ou mais cadeias linfonodais que não são contíguas, tá? Mantém-se às vezes indolores e de aproximadamente 2 centímetros. Vamos ao quadro clínico 4. Então a gente já viu fase inicial, latência sem gânglios, latência com gânglios e agora a gente vai para a 4ª fase, né? Aliás, 3ª fase, caso clínico. Paciente refere febre progressiva chegando a 39 graus, iniciada há aproximadamente 2 meses, com calafrios, perda ponderal importante, com ansiedade, astenia e anorexia. Também relata queda de cabelos. Há 1 mês tem diarreia líquida diária muito fétida. Já realizou tratamento medicamentoso sem sucesso. Alterações visíveis de pigmentação da pele. Tá certo? Então, esse paciente é o paciente que faz o diagnóstico de forma tardia, quando ele já está, né, com a SIDA já progrediu bastante. Então, é aquele momento que a gente estava explicando antes, né? Nesse momento, a gente tem uma carga viral em crescência e o CD4 caindo. Provavelmente ali abaixo de 300, 400 e abaixo de 200 quando a gente tem um paciente já muito sintomático. Então, entra-se na síndrome consumptiva, né, caracterizada. Se você der uma olhada na síndrome consumptiva, essas 2 fotos que estão aqui do lado do Cazuza, você vai ter ele numa fase inicial e na fase consumptiva, mostrando que já é muito
notório, né, o evoluir da doença. Então, é um paciente que, após um período de latência, vai iniciar com febre, astenia, inapetência, diarreia, sudorese, perda ponderal, imunossupressão importante e aí a suscetibilidade às doenças oportunistas, que é o que vai caracterizar a doença em si. Vamos ao quadro clínico 5, né? Paciente de 48 anos trazida pela família com queixa rápida progressão de processo demencial. Ela esquece-se com facilidade do que fez e falou. Nas últimas semanas perdeu-se no bairro onde mora, desde a infância, e tem um comportamento inapropriado para as convenções sociais. E esse paciente? Um paciente de 48 anos que abre com um quadro demencial. Né? Então, uma coisa que a gente tem que lembrar é que a síndrome consumptiva, que é aquele quadro clássico, nem sempre acontece. E como o vírus do HIV tem um tropismo pelas células neurológicas, a gente pode ter o surgimento da doença com um quadro demencial. Né? O surgimento da doença já na demência. Então, é aquele paciente que evolui com demência rapidamente progressiva, numa idade onde não se cabe esse diagnóstico. Então, todas as vezes que a gente pensar no diagnóstico diferencial de demência, a gente tem que lembrar do HIV. Então, vamos às manifestações neurocognitivas da doença. Então, vamos lá. Lembrando que os neurônios possuem os ligantes CD4, né? Por isso o tropismo que a gente falou ainda agora. Tem a liberação de substâncias tóxicas, aí a gente tem as neuroleucinas e a replicação e a apoptose celular. Né, o tipo de repercussão cognitiva, né, comportamental e às vezes motora, dependendo de onde está alcançando o neurônio, tá certo? Então a gente tem esses quadros neurológicos que não são o surgimento clássico da consumpção, mas da doença já em rápida progressão. Outras manifestações neurológicas que a gente pode ter é a leucoencefalopatia, né? O paciente pode ter uma leucoencefalopatia, algum distúrbio psiquiátrico. Agora, os distúrbios psiquiátricos a gente tem que prestar atenção. Parte dos distúrbios psiquiátricos podem ser explicados apenas pela percepção biológica do vírus, mas a gente tem uma imensidão de distúrbios psiquiátricos associados a toda a carga emocional que vem junto com a doença, né? Então, assim, quando a gente trata um paciente com SIDA, a gente tem que lembrar que esse paciente tem uma carga emocional muito associada, tá certo? Essa carga emocional, ela reflete muito mais aquilo que aconteceu lá na década de 80 e 90, tá certo? Onde a gente tinha toda aquela situação de dificuldade de tratamento, onde a gente tinha toda aquela marginalização do paciente, né? E isso não é para estar acontecendo hoje, até porque a gente vê que a doença tornou-se crônica, né? Então o paciente vive muito bem com ela anos e anos. As meningoencefalites são outras possibilidades, né, de repercussões neurológicas que podem aparecer no HIV. Para manifestações neurológicas, a gente precisa ter alguns fatores de risco. Então vamos lá. É um paciente que tem o CD4 muito baixo, né? Então ele já evoluiu bastante na doença. É um paciente que vai estar ali CD4 abaixo de 350, mas obviamente quando é abaixo de 200 é maior. É um paciente que tem a doença já pegou a doença após os 50 anos, então ele já tem um processo, né, de lenta progressão, às vezes, lenta progressão do estado demencial. A co-infecção com outros vírus, como o vírus da hepatite C e outros vírus neuropáticos, também podem facilitar esse tipo de repercussão. Algumas resistências da insulina, doenças cardiovasculares, outras doenças que possam alterar e facilitar a progressão da demência.